Não, vem só. Mas é só uma coisa. Tem dois. Não. Esses dois são médios. Esse aqui é o volume, esse aqui é a banda do médio. Não sabia dessa parte. Então, deixa ele na metade, vai mexendo aí quando eu falar que tá você na banda, no de cima. Só pra... E o de baixo mantém o que tava antes? Deixa como tava antes, nem lembro como tava. Beleza. Aí só vai mexendo. Vamos nos colocar em pé, disponibilizar a nossa vida para que o Espírito Santo de Deus trabalhe com profundidade na nossa vida nesta noite. Eu estou sentindo que Deus quer transformar cada um desses bancos aí em divã para todos serem tratados realmente, porque Jesus, Ele é o médico dos médicos, o terapeuta dos terapeutas. Ele olha para aquilo que está no nosso coração, vê as nossas necessidades. Falemos com Deus. Maravilhoso Deus, eis-nos aqui, Senhor. Voltamos a este lugar desejando a Tua presença. Precisamos de Ti, sem Ti nada somos. Obrigado, meu Deus, porque a Tua mão continua estendida, a Tua mão não está encolhida, a Tua mão está estendida para todos os que aqui se encontram nesta noite, para aqueles e sobre a vida daqueles que ainda virão, Senhor. Oh, meu Deus, olha para nós com Teu olhar de misericórdia. Estende, Senhor, o Teu cetro de misericórdia e poder para cada um de nós, porque nós necessitamos de Ti, dependemos de Ti. Fala conosco nessa noite, Senhor. Tira de nós toda tristeza, angústia,
ansiedade, insegurança, todo medo. Senhor, que os teus filhos e as tuas filhas aqui presentes possam ver o quanto tu és bom, todos possam ser abraçados por ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar? Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu Pai, meu farol, o farol que preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Glória a Deus. Se você trouxe sua Bíblia, abra no livro, no Salmo 90. Salmo 90, leremos até o verso 6. Salmo 90, o Salmo de Moisés. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes fossem criados, ou que tivesses feito a terra e o universo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens. Porque 1000 anos a teus olhos são como o dia da noite de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Tu os arrebatas no sono da morte, murcha e seca. Nós vamos nos ajoelhar
falar com Deus, pedindo que essa palavra faça diferença no nosso coração, na nossa mente. Grande e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nos ajoelhamos, nos encurvamos diante da Tua soberania. Acabamos de ler a Tua palavra e ela mostra a realidade da raça humana, ela mostra a realidade do ser humano, e Tu tens sido realmente o nosso refúgio de geração em geração. E eu lembro, Senhor, Tu foste o refúgio do meu avô, Tu foste o refúgio do meu pai, e Tu tens sido o meu refúgio, e Tu estás sendo o refúgio do meu filho, da minha filha, Tu estás sendo o refúgio dos meus netos, porque a Tua palavra mostra claramente que o Senhor não envelhece, muito pelo contrário, o Senhor é eterno, que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, não porque merecemos, Senhor, mas porque necessitamos. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, é hoje e o será eternamente. Então continuaremos confiando em Ti, descansando em Ti, Senhor. Nesta noite, fala com profundidade ao Teu povo, recebe o nosso louvor, a nossa honra, a nossa gratidão, a nossa declaração de amor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar? Santificado eu vou, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Salvo pela graça.
O maior entendido em tempo na Bíblia é Moisés. Moisés, ele recebe retroativamente a história da humanidade. Imagine quanto de ação do Espírito Santo foi necessário para que ele fosse levado lá à criação. E ele 2.500 anos depois de todos os acontecimentos, ele tem com precisão todos os dados para que nós hoje pudéssemos saber realmente como aconteceu. E a Bíblia é tão precisa, e as evidências dessa precisão da Bíblia, elas são constatadas por cada um de nós todos os dias. A gente sabe que a Bíblia não contém a palavra de Deus, e sim a Bíblia é a palavra de Deus. E ele é um dos mais fortes, talvez o mais forte narrador. E na realidade Moisés ele é o único que levanta. Depois Pedro aproveita isso e diz lá, porque ele fala da diferença do nosso tempo, do tempo nosso que é Cronos, aquele tempo que o relógio ali está marcando, que não volta, né? Ninguém voltará a viver o Cronos que passa. O Cronos é esse tempo nosso. Mas Moisés fala do tempo de Deus, que é Kairos, que é um tempo diferente. É um tempo, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ele não está dizendo precisamente que cronologicamente 1000 anos no Cronos é igual a um dia no Kairos. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que é o seguinte, que um dia para o Senhor é o tempo da conclusão de uma tarefa. É o tempo da conclusão de uma tarefa. E aí Moisés ele narra o homem imortal num primeiro momento. Depois ele narra o homem mortal já com a sua expulsão do jardim do Éden. E aí com no máximo 969 anos, que foi o caso de Matusalém. Depois esse mesmo Moisés, já em Gênesis 6 e 3, narra uma outra queda mais grande, muito grande, de no máximo 969 anos, que foi o caso de Matusalém, foi o homem que mais viveu no planeta. Deus dá uma derrubada, o Espírito Santo dá uma derrubada para 120 anos. Não contenderá para sempre o meu Espírito com o homem, porém os seus anos serão 120. E aí, lá depois Moisés, vendo a terra prometida, lá na colina, ele vendo a terra prometida, ele não iria entrar. Ele compõe esse Salmo 90. Ele sabia que pelas suas imperfeições, suas fraquezas, suas limitações, ele não conseguiria pisar. Ele já tinha preparado um sucessor, Josué, para que liderasse o povo para entrar na terra prometida. Ele não entrou. E lá nessa colina ele compõe o Salmo 90. E aí o Espírito Santo dá mais uma derrubada. De 120 cai para 70. A duração da nossa vida é de 70 anos. Isso é o até tem gente que excede a expectativa de vida da Bíblia, né?
irmão Manuel, irmã Nina, pastor Abner, irmã Elisa. Irmã Conceição está chegando lá, né, irmã Conceição? Então, se alguns, pela sua robustez, disse ele, chegam aos 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado. Pois tudo passa e nós voamos, diz ele aqui no Salmo 90. Agora, tudo isso, por quê? Só naquela derrubada dos 969 para os 120, já ficou muito claro. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porém os seus anos serão 120. Olha, então a ideia que Deus dá é de que quanto mais nós vivemos no planeta, mais mão de obra nós damos para o Espírito Santo. Olha só, Deus diminui porque existe realmente um trabalho que o Espírito Santo tem. Ele tem uma contenda conosco. O Espírito Santo diz, olha, não responda a esse insulto, e às vezes a gente responde, não aceita essa provocação, a gente aceita, não faça esse negócio, e às vezes a gente faz, vira o rosto para essa provocação sensual, e não aceite esse suborno. Então o Espírito Santo, ele luta. Ninguém faz besteira sem antes primeiro receber o quê? Uma investida, uma intervenção do Espírito Santo. Por isso que aí, olha só, de 969 para 120 foi uma queda muito grande. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porém os seus anos serão 120. Então Deus faz um raciocínio quase que lógico, né? Ao invés de ser 969 anos de luta do Espírito Santo com uma pessoa, vai lutar só 120. Mas e depois lá na frente, por que cai de 120 para 70? É lógico que é a mesma coisa. Se o raciocínio desenvolvido por Deus foi do tempo de contenda, logicamente que é o tempo de contenda. Eu aprendi, há pouco tempo atrás, na morte do meu cunhado, assim, definitivamente, Deus me falou claramente que o tempo de vida de um ser humano é basicamente para duas coisas: para que o homem possa desenvolver a sua salvação e para que ele possa cumprir uma tarefa. Às vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece de que nós nascemos para sermos bênção, nascemos para sermos de utilidade pública, de utilidade comunitária. Nos voltamos para a nossa, porque hoje tudo leva você a ser realmente egoísta, a voltar-se para si. E eu coloquei no Face, tem algumas pessoas aqui que são minhas amigas de Face, eu coloquei lá um bilhetinho do nosso irmão mais velho, né? Fui ver papai, mas volto logo para buscar vocês. Jesus dizendo isso. E com toda certeza esse é um bilhete autêntico, né? Pode autenticar, está autenticado pelo sangue do Cordeiro, né? E na realidade, nós que temos já feito isso, então Deus me disse em relação a uma pessoa, ele cumpriu, ele desenvolveu a salvação, ele cumpriu a sua tarefa, não há mais por que mantê-lo aqui nesse sofrimento.
Não há por que ficar aqui. Então isso nos leva a uma compreensão. Por isso que o Moisés diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Às vezes a gente fica olhando para trás, naquele tempo no qual nós nos voltamos para nós mesmos. Foram dias perdidos, aqueles dias que nós olhamos para o nosso umbigo, para o bico do nosso sapato. Foram dias perdidos. Isso não tem a menor importância no mundo espiritual. A palavra de Deus diz: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. A palavra de Deus diz que um copo d'água já dá galardão. Imagine, nada é esquecido por Deus. Nessa noite o Espírito Santo está nos convidando a fazermos o bem, a restaurarmos a nossa condição de pessoas de utilidade pública, de utilidade comunitária, de bênçãos. Não podemos ser só abençoados, temos que ser abençoadores. E é isso que realmente vai nos dar a sensação do dever cumprido, justificar o tempo pelo qual passamos aqui no planeta. Existem algumas coisas na palavra de Deus que mostra claramente que as pessoas que viveram segundo o propósito de Deus foram chamadas de pessoas que andaram com Deus. Nós precisamos andar com Deus, e logicamente que seremos realmente essas pessoas abençoadoras. Todos nós entendamos nessa noite, queridos e queridas, que Deus quer muito mais de nós do que temos sido. Amém? Ainda dá para abençoar alguém essa semana? Você sabe que dá. Ainda dá para você dizer para alguém uma palavra tão boa, que possa produzir. Agora há pouco eu estava precisando, a gente tem os nossos momentos. Logicamente que se não acontecer, a gente até consegue continuar a vida, né? Mas se a gente encontrar que tem um determinado momento que a gente precisa de uma palavra, só a gente sabe que a gente precisa dessa palavra, e vem alguém e traz essa palavra a gente, aquela palavra que estávamos precisando, isso é bom demais. E eu creio que cada um de vocês já experimentou isso. E a palavra de Deus diz, através do próprio Cristo: a medida que medir, sereis medidos. Essa é a regra áurea, né? Tudo que quiserdes que os homens vos façam, fazei vós. Amém? Vamos nos colocar em pé. Só
morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades, podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome e a nudez, o perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, pra se assentar nas regiões celestiais, somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Povo escolhido, geração eleita, pra se assentar nas regiões celestiais, somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Glória a Deus. Nós fomos alcançados. Mas quantas pessoas nesse instante estão pelos cantos da vida desesperadas? Pessoas estão hoje, nesse exato momento, se suicidando a curto, a médio e a longo prazo. E são pessoas que precisam de Deus, precisam da intervenção divina. Esse Deus que tem sido nosso refúgio, Ele é abrangente, Ele não é exclusivo, Ele é inclusivo. Então, precisamos incluir pessoas nesse rol de pessoas alcançadas pela graça de Deus. Pessoas estão desesperadas. Como é que nós podemos fazer isso? Indo, orando, contribuindo e evangelizando. E agora nós vamos adotar a modalidade de contribuição. Ofertando, nós poderemos possibilitar alguém alcançar uma pessoa que esteja aí necessitando. Nós podemos possibilitar que essa porta seja mantida aberta. Nós podemos possibilitar que Bíblias sejam compradas, entregues para aqueles que não têm a menor condição de comprar. Então, querido e querida, segure nesse instante o seu envelope. Nós vamos devolver um pouquinho do muito que Deus colocou na nossa vida. Grande e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós cremos, meu Deus, na Tua palavra que diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E esse avanço da Tua glória também, com toda certeza, será uma realidade aqui no Tatuapé, através dessa igreja, Senhor. Ajuda-nos a sermos realmente multiplicadores, como agora há pouco eu estava conversando com um dos Teus filhos, ó Deus. Que sejamos multiplicadores, que sejamos realmente facilitadores, construtores de pontes entre o ser humano e o Deus Todo-Poderoso. Recebe a nossa oferta, Deus, que ela alcance os verdadeiros objetivos. Abençoa as mãos que estarão ofertando, abençoa as mãos
daqueles que não têm condições de ofertar. Abençoa os dizimistas da semana. Prospera o teu povo mais, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode trazer e já ficar por aqui mesmo, já que nós chegou o momento da nossa oração. Apresenta a tua amiga, por favor.
Amém. Patrão do abraço, por favor.